Voltou? Hã? Voltou? Voltou. Para quem não ia fazer perguntas. Vamos para a parte do São João. Querem mudar para lá agora? Para ficar mais Não longe? precisa, acho que não precisa. Ou você prefere? Não, acho que não vai sair não. Vamos lá. Sobre o São João. As festas que aqui em Uauá tem a tradição, começar as festas físicas mesmo, sem ser a parte religiosa, do dia 21 ao dia 24. Como começou e as quadrilhas, como eram E antigamente. também o dia do vaqueiro. Sobre o dia do vaqueiro. Por que dia 22? Então, o Uauá nunca foi como é hoje o São João. Sempre foi do dia 15 ao dia 24. Sempre, desde o início. Antes do São João existir, existiam os festejos a Senhor do Bonfim. Os pífanos já faziam, né? O Vicente José Barbosa, que era pai do Alto Barbosa, ele já fundou os pífanos no município e ele já fazia a entrega de ramos, alvorada da igreja. Quando mudou para a igreja São João Batista na praça aqui, aí aumentou a festa, porque lógico, né? A igreja maior e tudo. Então, eles faziam de manhã alvorada, com os pífanos tocando nas principais ruas, que era de cima de baixo e alguma outra da usina. E depois, ao meio-dia, eles continuavam. Os pífanos tocavam o dia inteiro. Não era só um momentinho ali e parou. Era o dia todo rodando a cidade, tocando. E quem pagava eles paravam na sua casa e você dava comida, café, almoço. E aquela galera que tinha mais dinheiro, os sergipanos, os comerciantes, eles davam uma gorjeta a eles. Eles viviam disso o dia todo. Então o São João sempre foi de 15 a 24, que é um novenário. É um novenário a São João Batista. E essa parte cultural começou disso, do novenário, em volta da igreja. De manhã alvorada, para acordar o pessoal, para fazer música, andar, tomar quentão, quem bebe, beber, né? Comer. Parava na casa de pessoas, tomava café, como ainda hoje, né? Meio-dia as passeatas e à noite as entregas de ramos. Aí começou a criar as datas. Dia 15, Alvorada dos Humildes. Que não eram humildes. Humildes é uma retórica mais mimimi, era alvorada dos pobres. Aí com o tempo, pobre fica muito política de hoje, né? Aí mudaram de alvorada dos pobres para humildes. Então dia 15 é a maior alvorada que tem, chega a ter 2, 3 mil pessoas nas ruas. E ela sai da igreja, passa por todas as ruas principais da cidade, avenida, para na igreja. Depois, uma parte do pessoal vai para a casa de Alto Barbosa, comer, beber, tocar. E tem outros cafés da manhã, na casa de Olimpinho, no arraial de Dona Marcelina, etc. À noite, tem várias noites. Tem a noite dos humildes, que é a mesma alvorada. A noite das viúvas, das casadas ou dos casados e dos viúvos. Dos artistas, dos vaqueiros, dos motoristas, dos comerciantes. Por que tinha isso? Dos funcionários públicos. Porque tinha um custo São João. Então, a entrega de ramos vai para a casa das viúvas. Aí levavam a viúva que tinha até certa condição de fazer as comidas para receber o pessoal e também de dar uma ajuda aos músicos, né? Vai ter noite dos motoristas. Era bem pouco na época em Uauá, né? Mas já tinha. Era também o pessoal que tinha mais poder aquisitivo, né? Que recebia. Pouquíssimas casas recebiam o ramo, os noiteiros que não tivessem um pouco de condição, porque tinha que dar comida, tinha que receber o pessoal. Então, criou essa cultura das noites. Noite dos vaqueiros. A primeira missa do vaqueiro foi lá na igrejinha do Mari, a primeira. Muita gente acha que foi na Praça São João Batista. Não foi na igrejinha do Mari. A primeira foi na Praça São João Batista, depois a tradição ficou na igrejinha do Mari. Até hoje é na igrejinha do Mari. Então foram 20 vaqueiros que vieram para Uauá, seu Moisés Barbosa e seu Zé Gordo Barbosa. Eles organizaram e trouxeram 20 vaqueiros e fizeram a primeira missa. Daí pronto, o dia 22, você perguntou, ficou sempre o dia dos vaqueiros e a noite dos vaqueiros. Os motoristas têm outra história, as viúvas e aí vai. Mas a questão da escolha era sempre a questão econômica também, porque tinha que manter, né? Por exemplo, os vaqueiros que vinham, eles dormiam na casa de seu Moisés e de Zé Gordo, eles não tinham local para ficar, hotel, nada. Então, as pessoas que tinham mais condições acolhiam e aquilo ali virou uma cultura, entendeu? Entendi. E as quadrilhas? Isso das de Uauá? quadrilhas. Então, as quadrilhas, a mesma coisa. Os povoados tinham as quadrilhas, que quadrilha é velho, né? A cultura de quadrilha vem da Europa ainda, da área ibérica da Europa.
E as quadrilhas, elas foram modificando, né? Primeiro era bem tradicional, era só dançada aquela quadrilha do shot, do forró pé de serra, daquela coisa bem... Então, os povoados tinham Caldeirão da Serra, Caldeirão da Almeida, Lagoa do Pires, tinham seus quadrilhas que representavam, e a sede também tinha. E os primeiros prefeitos de Uauá, eles sempre incentivaram os festivais de quadrilha. Tinha concurso, a melhor quadrilha ganhava prêmio. Na época de Olimpinho, o prefeito Olimpinho, o primeiro mandato dele, ele dava prêmio em dinheiro, entendeu? Então, criou um alvoroço muito grande. Antes da festa começar, a festa de som, de músicos, eram as quadrilhas que se apresentavam. Todos os dias de São João, de 15 a 24, tinham muitas quadrilhas coloridas, elas escolhiam as músicas, ensaiavam e participavam. E tinha a quadrilha de adulto e as quadrilhas dos estudantes também. Isso. E atualmente o senhor observa que não tem muitas quadrilhas, geralmente tem mais nas escolas infantis. O que o senhor acha disso? Como podemos mudar isso? O primeiro passo é voltar ao prêmio. Por exemplo, nós estamos fazendo um vídeo aqui, vamos concorrer a um prêmio, outras pessoas vão vir querer fazer o vídeo porque todo mundo quer concorrer, né? Aí você gasta, porque quadrilha é muito caro, o figurino, ensaiar, deslocamento, você gasta, sei lá, 5, 10 mil, 15 mil reais. Se eu invisto isso e a prefeitura ou o governo do estado não tem um prêmio, ou pelo menos um cachê simbólico, economicamente vai tornando inviável, porque quem vai pagar, né? A mesma coisa vai para os pífanos, as bandas pífanos, vai para as comidas típicas, para o próprio vaqueiro, para manter a sua vestimenta, tem que ter incentivo, concurso, né? Então o Olímpio Cardoso Filho foi o prefeito que mais incentivou esse pessoal, ele criou esse São João tradicional, entendeu? Infelizmente, no decorrer da história, principalmente da década de 2000 para cá, os prefeitos tiraram isso do São João, é mais festa, né? A festa do cantor só, sem a tradição, entendeu? Sabemos que o Uauá ele tem algumas figuras importantes, como o Zé do Alto, que veio a falecer há algum tempo. Quais são as figuras do Uauá importantes? Então, falecidas para o São João, começou por Vicente Barbosa, Vicente José Barbosa, que era o pai de Alto Barbosa. Ele foi o fundador dos Pífanos de Uauá. Aí, Alto Barbosa fundou o Grupo Tradição, junto com outras pessoas, né? E Zé de Alto manteve o Grupo Tradição. Imagine, são 3 gerações, né? Infelizmente hoje todas falecidas. Mas continua o grupo. Nós temos os jovens, por exemplo, o jovem Vicente, que toca hoje no Grupo Tradição, que é descendente, né, dessa família, e 20 e poucos músicos que estão em volta disso, entendeu? Do Grupo Tradição. Nós temos os Pífanos, que tem pessoas jovens. Nós temos, assim, de cultura, que não é só de música e de dança, que faz parte de todo do que a gente está falando aqui. Gildemar Sena, BG da Mata Virgem, Cláudio Barris, são pessoas ativas, entendeu? Que estão sempre buscando melhorias para o município, melhorando a condição também de quem faz cultura, música, que tem preocupação, né, que se preocupam. O próprio prefeito Olímpio Cardoso Filho é uma figura ímpar no município. Mas além dessas figuras, nós temos jovens, muito jovens, como o próprio Renan Mendes, que é filho de seu velhinho sanfoneiro, os filhos de seu de Assis. A cultura ela sempre passou de pai para filho aqui, graças a Deus, né? E outros jovens que vieram a fazer parte da cultura, como a família Rodrigues e Silvana Rodrigues, os irmãos dela, de Jean, etc. Os filhos de seu Roque Ferreira, várias famílias que incorporaram a cultura, ou na geração dos pais, avós, ou agora na geração jovem, entendeu? Porque quando se referimos ao Uauá, nós se referimos como capital do bode. Então, além de Uauá ter importância nessa questão da Guerra de Canudos, porque foi a primeira batalha aqui, teve também um episódio muito importante que foi o dos revoltosos, a revolta tenentista do Brasil, passou aqui em Uauá, cruzou Uauá de ponta a ponta, em 1926. Nós tivemos outro fato interessante, que foi até 31, que foi o cangaço em Uauá. Os cangaceiros se instalaram aqui, tiveram várias batalhas, pessoas mortas. Nós tivemos também um episódio muito interessante. Em 1926, o primeiro prefeito de Uauá, João Borges de Sá,
ele viajou a Salvador e ele conseguiu trazer 30 cabeças de cabras anglo-nubliano para Uauá, que é uma raça de cabras, né? E essas cabras cruzaram com as nossas mestiças aqui, as cabras pé dura, né? A Canidé, Mochotó, Marota, Repartida, Cabra Azul. E de 1926 para cá o rebanho foi aumentando, crescendo. E em 72, na década de 70, com o prefeito Zé Borges e Gerando Ribeiro, Olímpio Cardoso Filho, eles juntos conseguiram trazer a primeira exposição especializada de caprinos e ovinos do Brasil para Uauá. Então a primeira exposição nacional de caprinos foi aqui em Uauá. Então criou uma fama, o ministro da Agricultura veio para Uauá naquela época. Então imagina, uma cidadezinha, né, uma vilazinha perdida no semiárido, a atrair atenção, como já tinha atraído da Guerra de Canudos, os jornais falando de Uauá, depois os revoltosos, os jornais, a mídia, o Brasil inteiro falando de Uauá, depois Lampião, novamente Uauá, o meteorito do Bendegó, novamente Uauá. Parece que o Uauá gosta de estar no cenário nacional, né? Ele se sente um filho, como o grande músico Marcanudos diz, o Uauá é a menina dos olhos bonitos do sertão, entendeu? Todo mundo quer ver, todo mundo quer falar. E aí na década de 70 vem essa exposição especializada de caprinos e ovinos para o Uauá, junto com a COBA, que era a Associação Baiana de Criadores de Caprinos. Então imagine, né? Todo lugar que a gente chega, eu que viajo muito, o pessoal fala, você é de Uauá? A terra do bode, né? O pessoal fala logo, né? Porque criou uma fama grande. Infelizmente hoje ficou na fama, porque Casa Nova, por exemplo, ela já passa na qualidade e na quantidade. Então a capital do bode, ela nasceu com Gerando Ribeiro, Zé Borges, o filho dele, Olímpio Cardoso Filho e outros ilustres daqui do Uauá, colocando o Uauá no cenário nacional, novamente, econômico, falando de caprino. Aí nasceu a capital do bode. E até a década de 90 ela continuou sendo, mas aí de 90 para cá ela foi perdendo a qualidade, o apoio, entendeu? O caprinocultor hoje ele não tem apoio das instituições públicas. E hoje nós perdemos para municípios que nem Casa Nova, entre outros, Petrolina, Remanso, tem mais bode e com mais qualidade do que a gente. Uauá perdeu o título de capital do bode e está recuperando essa agora nesse tempo, não é? Romanticamente falando, nós perdemos. Ou tecnicamente falando, nós perdemos. Romanticamente falando, você ainda vê algumas pessoas falarem Uauá, capital do bode, mas é só da boca para fora, porque se a gente for para o censo agropecuário, em questão de rebanho, o nosso está lá embaixo, assistência técnica está lá embaixo, a qualidade da carne, nós não conseguimos evoluir a genética, está definhando, entendeu? Muitos problemas com doenças, animais nascendo aleijados, etc. Então, quando a gente vai olhar para a parte técnica do bode, o Uauá está lá embaixo. Está abaixo dos 10, com certeza. Então, nós temos, como é que se diz? A capital do bode romântica, mas tecnicamente nós já fomos superados. Agora precisa um trabalho, né, para a gente recuperar novamente, como esses pioneiros fizeram, Gerando Ribeiro, Olímpio e Zé Borges. E como seria esse trabalho? Então, o primeiro trabalho é o incentivo, né? A gente não pode fazer de um município ser capital de alguma coisa se não tem um veterinário para atender. Nós temos 5 mil criadores de caprinos em Uauá, 5 mil, que criam bode. Nós temos cerca de 500 mil animais no município e não tem um veterinário que a prefeitura coloque, ou o governo do estado, disponível. Deveria ter, sei lá, uns 100. Por exemplo, nós deveríamos estar estudando aqui veterinária, né, no CETEP e outros lugares. Não tem. Então, esse é o primeiro passo, assistência técnica. Porque o mundo está evoluindo. Você vê a China, você vê a Índia, os caras estão formando 8 milhões de engenheiros em inteligência artificial. E nós estamos formando o que aqui? Nem veterinários para cuidar do nosso rebanho a gente está formando, é contado de dedo. E quando tem o veterinário, ele se especializa em cavalo, vaca, gato, cachorro, porque dá mais dinheiro e porque ele tem assistência, tem cliente. Então o primeiro passo é a prefeitura dizer, vamos criar um departamento, a Secretaria do Bode, como Zé Borges, Gerando Ribeiro e Olimpinho fizeram na época deles. Uma instituição na prefeitura especializada para isso. Vamos colocar técnicos, as meninas que se formam aqui, os meninos no CETEP, em agroecologia, em administração, que se formam em agropecuária, vão todos trabalhar com a prefeitura e vão atender esse pessoal lá. Se a caprino-ovinocultura hoje representa 1/3 da economia, eu como prefeito vou botar para chegar em 50%
metade da produção de uauá, economicamente falando, o PIB, vai vir do caprino-ovinocultor. Mas para isso eu tenho que botar técnicos em campo, veterinários em campo, tenho que ensinar o senhor lá a aplicar a vacina na época certa, a separar os animais para não ter cruzamentos genéticos e criar problemas. Tenho que incentivar eles com a guarda, estradas boas. Então é um trabalho assim, que tem que ter... Incentivo. E juntando o governo do estado também, porque tem coisa que o município não tem dinheiro. Então tem que juntar o governo municipal, o governo estadual, criar um programa especializado nisso e soltar gente aí pelos matos, pela caatinga e dizer, ó, vamos evoluir esse rebanho. Vamos evoluir em porte, em qualidade, diminuir as doenças. E o bode que custa, por exemplo, R$300 a carne dele, eu morei na Espanha um tempo, um pernil de cabra lá defumado no shopping, no supermercado da Espanha, custa €200. Na época que eu estive lá, custava €200. Dá para comprar 20 bodes aqui, se a gente transferir para R$6, né? Um pernil. Então, não é vender só a carne, vamos melhorar a economia vendendo carne, como fazia há 100 anos atrás o João Bostar. Não, nós vamos defumar as carnes, separar elas em cortes especiais, vender o carré, vender o pernil, a alcatra, a paleta. E um bode que custava 300, eu vou transformar em R$3.000. Você quer comer hambúrguer de bode? Nós vamos ter. Você quer linguiça de bode? Vai ter linguiça. Você quer o carré, que é o espinhaço assim, ó. Você quer fatada de bode? Vai ter a fatada branca, a vermelha. Você quer queijo do leite da cabra? Vai ter o queijo no vinho, o queijo no alecrim. E não vai ser só o queijo coalho branco que a gente corta e come, não. Queijos envelhecidos, de 5 quilos, 10 quilos, que ficam um ano maturando numa sala escura, como faz lá em Carnaúba, Taperoá, tem uma cidade do finado Ariano Suassuna e de Joselito Dantas. Eles fazem queijos lá de R$3.000, R$2.000, R$1.000, com qualidade. Então a gente tem que investir em tecnologia, pegar um setup da vida e começar a transformar esses custos. E uma carne que vale R$300, você beneficiar ela, transformar ela em pratos especiais, em cortes especiais e vender por 3.000. Então, se eu tenho 1.000 bodes, eu vendo naturalmente, como está vendendo hoje, eu faço R$300.000 com 1.000 bodes, R$30.000. Mas se eu triplico o valor, eu subo o valor, agrego valor, eu faço milhões, entendeu? Então a estratégia é essa. O couro do bode, por exemplo, vocês vão se assustar agora. Antigamente, em Uauá, uma pele de bode, o dono matava o bode, comia a carne, E vendia a pele. a pele fazia uma feira. Ele pegava a bicicleta dele, o jumento, vinha no mercado e com o dinheiro da pele, ele fazia uma feira e comia durante a semana. Uma pele de bode hoje custa R$4. E 8 é de carneiro. Aí R$4 você compra o quê hoje? Pão. Se você comprar 10 pães, você não paga mais com uma pele de bode. Então, por que não a prefeitura criar Eu pergunto sempre, por que Jorro não tem nenhuma cabeça de bode e tem fábricas com couro de bode lá? Por que o Uauá tem tantos bodes perdendo aí, vendendo por R$4 e não tem uma fábrica para fazer sapato, cinto, carteira, fazer roupa, fazer o que for com couro? Então, um couro de R$4, eu beneficio ele e transformo num sapato e vendo de 200, vindo um cinto por 30, uma carteira por 50. Então, o couro vai virar R$500 beneficiado. Então, está faltando inteligência na era da modernidade, da tecnologia, com tudo muito exposto, acessível para a gente. As nossas lideranças não estão tendo a inteligência de transformar a nossa manufatura, né, as nossas peles, as nossas carnes, o umbu, em produtos à altura do seu tempo, tecnológicos, entendeu? Quais são os pontos turísticos de Uauá? Então, além da Igreja Matriz, que é um ponto arquitetônico muito fotografado, muito visitado, porque está no centro da cidade, tem o São João, tudo chama para ela, né? A gente não pode dizer que o ponto mais importante do turismo de Uauá é a Gruta do Jerônimo, é a Serra de Sobrado, é a Igreja Matriz. Ela é o local onde as pessoas passam por Uauá e fazem uma foto. E querem levar um postal, querem visitar, porque é mais acessível também, né? E tem uma história linda e realmente a nossa igreja é muito linda. Mas nós temos a Gruta do Jerônimo, que inclusive se encontra fechada. Tem mais de 10 anos que a Gruta do Jerônimo está fechada, por falta de políticos com um olhar para isso, né? Uma das mais bonitas da Bahia,
uma das mais conservadas. Inclusive, em 2001 foi feito o parque de preservação em volta dela. Aí nós temos a Serra do Sobrado, o vereador Cordeiro fez um Cristo do Tributo. É um Cristo Redentor em miniatura, né? Está lá em cima, é muito turístico, é lindo. Só que as pessoas ainda não conhecem, pouca gente sabe que existe. Eu fiz umas fotos lá e perguntaram, Rob, você está no Rio? Eu disse, não, estou na Lagoa do Pires. Na Lagoa do Pires, no pôr do sol, ele enorme assim. Aparecia o rio lá embaixo, as luzinhas, né, do Poço Vieira. Aí nós temos a cratera do meteorito do Bendegó, o maior meteorito do Brasil, a peça mais importante da astronomia brasileira, caiu aqui em Uauá. A cratera lá não tem nada, está abandonado, entendeu? Aí nós temos a Pedra do Índio, falando de arqueologia, é muito linda a Pedra do Índio. É um conglomerado de granitos com pinturas rupestres. É patrimônio brasileiro do IPHAN, tombado pelo Instituto da Memória Histórica Arquitetônica do Brasil, IPHAN. Tombou, vieram de helicóptero, nós tombamos lá a Pedra do Índio. Mas tem vários outros pontos, os principais são esses. Inclusive a feira local de Uauá é um ponto turístico também. O próprio São João é um ponto turístico. A Copercuc é um ponto turístico. Agora os naturais, os mais importantes são esses. Mais alguma pergunta? Não. O senhor tem alguma pergunta que a gente não fez? Algo que o senhor queira acrescentar na entrevista? Então, gente, o Uauá hoje, que vai completar esses 100 anos, né? A gente está, a partir de 9 de julho de 2025, agora, 9 de julho que vem, até 9 de julho de 2026, o Uauá está caminhando para transidir, para ultrapassar os limites de um século, né? Nós vamos passar a viver o segundo século da nossa história. E nós evoluímos bastante do ponto de vista de crescimento demográfico. Nós saímos em 2026 com 2.000 pessoas, hoje nós estamos chegando a 30 e poucos mil pessoas em Uauá. Nós evoluímos do ponto de vista de infraestrutura. Naquela época tinha um carro em Uauá. Era a pessoa mais rica da cidade, tinha um carro. Meu avô Belarmino, meu avô Olímpio José Rodrigues tinha um carro, Joana tinha um carro, era contado na cidade, né? Estradas, só estradas para animal, nós evoluímos muito. Temos uma frota hoje de 20 mil veículos na cidade, fora os que não estão registrados, né? Mais de 16 mil motocicletas, até jatinho a gente já tem aqui em Uauá. Pouca gente sabe, mas tem jatinho aqui em Uauá já. Não fica pousado aí porque nem tem segurança e o campo não é adequado. Nós evoluímos do aspecto do ponto de vista de educação. Nós saímos do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, que foi fundado por Jerônimo Rodrigues Ribeiro, na década de 60. Nós temos um CETEP hoje. Olha esse auditório, que lindo, né? Uma infraestrutura maravilhosa, que vocês estudam aqui sabem. E vários outros colégios que apareceram. Nós evoluímos de uma economia que vivia de mandioca, da extração de sisal e da caprino-vinicultura, para a mineração, para um comércio que é um dos mais importantes aqui. Nós temos 3 agências bancárias em Uauá e um posto do Banco Nordeste. Nós temos uma economia crescente, efervescente aqui. Somos uma cidade que cresce muito por causa do comércio. O comércio de Uauá é um dos mais fortes da região. Evoluímos economicamente também para serviços. A praça comercial de Uauá hoje, quase todos os serviços, inclusive gráfico, já tem no município. Nós evoluímos também do ponto de vista da infraestrutura de água. Temos muitos poços abertos tubulares no município hoje. De certa forma, um abastecimento que não funciona bem, mas funciona pelo menos alguns dias. Mas nós estamos muito, muito aquém, anos-luz atrás, do que está acontecendo no mundo. E eu queria chamar a atenção disso. Eu sempre estou falando isso nas palestras que eu faço, vou falar isso nos vídeos mais abertamente. Países subdesenvolvidos, considerados no mundo, estão no topo hoje, evoluindo bastante com esse avanço tecnológico. E o Brasil, esse gigante, que nós, Uauá, estamos dentro dele, fazemos parte, está estagnado. Então hoje nós temos uma evolução tecnológica crescente no mundo todo, não importa qual a região do mundo, e o Brasil não está acompanhando isso. Eu estou muito preocupado com isso, entendeu? As pessoas continuam plantando feijão na roça em Uauá hoje com enxada e picareta. Sabe, a China, a Índia, os Estados Unidos, a África, está usando maquinários, mecanizando tudo, e nós ainda estamos naquela picareta, nós não estamos evoluindo. Nós estamos prendendo e cuidando dos nossos animais hoje como os nossos bisavós fizeram.
Nós estamos discutindo a economia para o município hoje, ainda tem gente vendendo fiado no comércio com caderno e caneta. Tem gente em Uauá hoje, comerciantes, que não tem uma maquineta de cartão de crédito, o Pix alojado, ainda é uma realidade hoje, entendeu? Então, o que eu queria falar era o seguinte, que a gente sentasse, educação, nós que fazemos educação, comércio, agências bancárias, prefeitos, governos, a população em geral e dissesse, vamos sentar nesse ano que o Uauá vai completar 100 anos, vamos fazer um grande encontro institucional e vamos discutir qual é a Uauá que nós queremos para esse próximo século. Nós vamos continuar com as picaretas e pás na mão ou nós vamos, de certa forma, aderir à tecnologia? Porque não vai existir espaço para picaretas e pás em lugar nenhum do mundo. Então hoje nós temos uma seção da inteligência artificial, nós temos profissões que estão com os dias contados, infelizmente. Nós temos uma agricultura decadente, principalmente na região do semiárido, da agricultura familiar, e que precisa ser incorporado tecnologia nisso tudo, e nós não estamos incorporando. Nós fizemos tudo muito bem até chegar à década de 2000. De 2000 para cá nós estamos estagnados. Então o CETEP e outros meios de educação e outros políticos, eles têm que sentar com a gente, com a sociedade, para discutir isso. Qual é o Uauá que nós queremos para os próximos 100 anos? Porque o Uauá que nós estamos vivendo hoje, ele é irreal diante da realidade. Não tem como, entendeu? A gente tem que prospectar um Uauá diferente. A gente tem que aproveitar as nossas riquezas, beneficiar o bode, tem que beneficiar o umbu. A Copercuc só processa 1% do umbu. Então, os outros 99% do umbu, ou eles vão se desperdiçar, ou animais vão comer, ou vai virar adubo para a terra. Imagine só, né? Um município que tem 3.024 km², milhares de umbuzeiros, e a gente não aproveita. Então era isso que eu queria deixar, a gente repensar o nosso modelo econômico, educacional e cultural de Uauá, para que a gente entre num século que a nossa geração, que é responsável hoje, entre com esse compromisso. Nós somos o século iluminado já, 2021, e nós vamos romper esses 100 anos colocando coisas novas para Uauá. Porque assim, eu pergunto, vocês duas vão se formar em administração, curso técnico. Qual a perspectiva do jovem hoje, não só para vocês, mas para todos os jovens de Uauá hoje? Qual é a perspectiva? Estudar para trabalhar fora. Porque o Uauá não oferece, não tem uma demanda para absorver vocês. Não precisa ser todos vocês. A maioria. Mas tem que pegar, porque se vocês estudam hoje no CETEP e várias outras realidades, não é só o CETEP não, e depois vão ter que tirar a massa cefálica de vocês, levar para o eixo sul-sudeste para continuar crescendo a economia de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Brasília e a nossa. Então, nós temos que pensar nisso, entendeu? Minha preocupação toda é exatamente essa. Aproveitar os nossos cérebros, as pessoas que têm condição de modificar a realidade em volta aqui. Social, econômica, cultural, educacional, científica. É possível observar aqui em Uauá também que não tem meios para o pessoal saber da cultura, não tem projetos, não tem estudos, não tem eventos sobre a cultura de Uauá. Eles falam ali sobre roupa de couro, tricô e tal, mas não tem aquele estudo íntimo da cultura, de onde veio o tricô, de onde veio a ideia. Aqui em Uauá falta muito incentivo ao antigo Uauá. Uauá é um grande gigante adormecido. Quem conhece a nossa história como eu conheço, está adormecido o Uauá. Nós já tivemos guerras aqui, confrontos, já caiu um meteorito aqui. Nós temos, como eu disse, um dos comércios mais pujantes da região. E por que a sociedade não é ativa, não coloca ciência, tecnologia, não vibra como deveria? Porque estão dando pão e circo à cidade. É uma estratégia. De 2000 para cá, a maioria das pessoas que governam o município, eles dão pão e circo. Eles dão festas, dão comida de graça, ficam fazendo aquele lobby para as pessoas aterrissarem e ficarem ali acomodadas. O que é que falta em Uauá? Justamente isso que você está dizendo. Contar para as pessoas que lá atrás nós tivemos um status glorioso. Mesmo com todas as dificuldades, impossibilidades possíveis, nós tínhamos honra e glória. Nós já tivemos um Country Club aqui em Uauá. Nós já tivemos várias vezes na cena nacional Uauá, sempre com resistência, resiliência. Então nós temos que acordar e dizer assim, nós somos inteligentes o suficientes
para transformar esse local, que já é um local ordeiro, bonito, num local muito mais eficiente e que esse êxodo secular, de sempre nós estarmos produzindo cérebros inteligentes. Nós temos pessoas em Uauá hoje que estudam na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa, em todas as capitais do Brasil temos pessoas em Uauá dirigindo coisas importantes. E por que não aqui? Porque a gente só tem que desenvolver a terra dos outros. E a nossa? A nossa vai ser sempre a mesma vila, a mesma aldeia, o mesmo pedacinho de terra escondido? Não. Nós queremos transformar, como Petrolina fez ali. Hoje Petrolina é um dos eixos mais importantes do Nordeste, não é só do Pernambuco. Nós queríamos fazer aqui também, sabe? Nós temos potencial para isso. Nós temos território, temos minério aqui embaixo do subsolo, temos um dos céus mais bonitos do Brasil para astronomia, temos uma das histórias mais importantes do país em todos os contextos, temos fauna, flora, a Caatinga é um bioma insuperável. O que é que está faltando? Então essa é a pergunta que fica para reflexão. O que é que está faltando, né? O que é que falta? Por que é que todo mundo tem que estudar e ir para São Paulo? Morar em condições desiguais, tudo que ganha deixar no aluguel, na comida, na roupa, porque tem que se vestir bem na capital, senão vão pensar que você é um mendigo, um bandido. Tudo que você produz fica para lá e de vez em quando alguém sai dessa média e consegue emergir, mas de 1.000 pessoas que saem, 998 trabalham para o eixo sul-sudeste, e o resto, alguém consegue se destacar, etc. Então é focar nisso, sabe? Eu acredito, a juventude, os mais velhos sempre têm essa coisa de dizer, os jovens, são banda voou, só ficam pensando em celular, acessando. Eu, o contrário, como eu, juventude, que sou ainda, minha mente é jovem ainda, acreditei e meus pais não acreditavam, outras pessoas mais velhas não acreditavam, e eu vejo a minha geração evoluída, porque eu sou de uma geração evoluída. Eu vejo vocês e outros, como os menininhos pequenos da escola primária, eu vejo vocês no topo, porque vocês estão tendo mais acesso, mais conhecimento e vocês têm mais capacidade do que a gente tem, porque vocês estão num tempo mais evoluído. Não adianta negar isso. Então, não é que vocês não vão dar certo, que nem muita gente diz, a juventude está perdida, só quer saber de celular. Mentira, não está perdida, está achada. O problema é que tem pessoas querendo segregar as tomadas de decisões, os locais de poder, não quer abrir espaço para essa juventude entrar e administrar junto o comércio, administrar junto as empresas, os governos, as riquezas. Tem alguém querendo segurar isso sempre para as famílias deles e não querem descentralizar. E nós precisamos descentralizar. A gente não pode manter isso em poucas mãos, tem que manter na mão da maioria e de pessoas que tenham capacidade, que é para poder elevar o município. Se a gente fizer isso, com certeza muda. Mas é uma reflexão. Qual é o Uauá que nós queremos para o próximo século, né? Foi isso. Espero que o senhor tenha gostado da entrevista. A gente é muito útil para o nosso projeto. E muito obrigado por dedicar esse tempo para a gente. Eu estava numa reunião na Casa Paroquial agora, falando da Embasa, da história de Uauá, e eu estava lá. É isso que eu quero para a minha vida, dedicar meu tempo para essas empresas que só tiram do povo, exploram o povo, machucam, você não ter água em sua casa. Eu digo, eu vou para um espaço que o meu tempo vai ser gasto com pessoas que merecem. E eu vim para cá, dedicar 1 hora de conversa com vocês, porque realmente vocês merecem. E eu acredito em vocês. O jovem de Uauá hoje é uma das melhores não, é a melhor geração que existe, é essa última que está tendo aqui, de 2000 para cá. A administração de Uauá de 2000 para cá é deficiente, não sei por quê. Dos pontos de vista de evolução, nós só estamos definhando. Há uma pintura de meio fio dizendo que o Uauá está evoluindo, mas nós estamos definhando. Na economia, na educação, na cultura. Nós estamos derrubando a nossa memória, nós estamos estagnando a economia, estamos perdendo vários aspectos importantes, mas a juventude é uma evolução. Todos os jovens. Nós temos jovens hoje aqui premiados no Estado, em Olimpíadas de Matemática, com medalha de ouro, com projetos científicos a nível nacional. Nós temos jovens aqui se formando em astrofísica, em todos os tipos de engenharia que você possa imaginar, só não estão aqui, entendeu? O problema é esse, é que não estão aqui. Eles saem daqui, estudam e vão se dedicar em outro Com lugar. certeza, e tem muitos jovens querendo também. Falta a gente acreditar, né? Então é sempre isso, acreditar.
essa palavra acreditar ela é muito importante. Se eu viro para vocês, eu digo, esse podcast aqui vai funcionar, eu acredito, isso já é alguma coisa, entendeu? Então, a gente tem que acreditar na nossa juventude. Senão, não existe o Uauá mais. Porque se essa geração que está agora, as pessoas estão dizendo que está perdida, não está perdida. Pelo contrário, ela vai fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Vão fazer com certeza. E vão ficar mais jovens a partir de agora, em Uauá, vão se fixar e vão começar a desenvolver com a inteligência que sempre foi tirada para fora. Colocar ela de volta aqui. Muito obrigada. A gente sabe a dificuldade que a gente estava tendo para obter informações, porque para a gente é muito difícil achar. A gente não é na internet colocar aqui, não vai aparecer assim, tudo. Então, Parece muito obrigada. pouquíssimos detalhes, só o básico do básico. E ainda tem um problema. Quando aparecem as informações, você não tem a segurança, Se é a fonte. verdadeira. Isso é um grande problema. O apagamento cultural é isso. Se você derruba uma casa que tinha lá datas, tinha história, acabou. Aquilo ali não é mais informação, ela foi derrubada. Se você rasga um livro, se você destrói os livros, se você fecha uma biblioteca, entendeu? Se na cidade não tem museu, não tem centro de cultura, não tem biblioteca, não tem áreas de lazer, se tudo isso está fechado, tem um plano por trás disso, que é apagar as pessoas. Porque assim, quem sou eu? Eu tenho uma história, eu tenho um nome, eu tenho um pai. Se eu não sei quem sou eu não sou nada, eu não sou ninguém, entendeu? Então, em primeiro lugar, é saber quem somos, de onde nós viemos. Isso faz uma diferença extrema. Então, um judeu hoje, ele sabe quem é ele, de onde ele veio. Um árabe, ele sabe quem é ele, de onde ele veio, as famílias, a tradição, a cultura. Um japonês, um alemão. E quem sou eu? Qual é a minha história? Aí alguém vai, você é isso, você é ninguém, você trabalha para mim, você depende de mim. Isso é exploração, entendeu? Ainda é o colonialismo sobre o nosso povo. Ainda o Brasil, entre aspas, nunca foi independente. Nós somos totalmente dependentes ainda, entendeu? Então é quebrar a bolha, romper. E eu tô aí para ajudar vocês o tempo que vocês precisarem. Pronto, obrigada. Fechou? Mais uma vez. Faça uns cortes aí depois. Algumas partes talvez zoadas. Gente,